10 anos atrás, quem era você? 20 anos atrás, quem era você? Atualmente, quem é você? E futuramente, quem você deseja ser? Sua versão do passado, do presente e do futuro são as mesmas pessoas? Sim, não, talvez, quem sabe? Bom dia, memorável! Espero que esteja tudo bem com você. E aí, quem é você? É uma pergunta que eu costumo fazer com certa frequência aqui nos áudios. Nós até mesmo estamos com alguns áudios do reforço mencionando o mês do autoconhecimento. Você percebeu aí o áudio de sábado e o áudio de ontem? E ao final de cada áudio eu trouxe ali algumas perguntas reflexivas com a intenção de aumentar o nosso autoconhecimento, nossa visão sobre nós mesmos. E no áudio de hoje eu gostaria de trazer um pouco mais dessa visão, pois muitas vezes a gente passa tanto tempo querendo nos entender. Por que eu faço isso? Por que eu fiz isso? Por que eu sou assim? Por quê? Quem sou eu? Por quê? E nem sempre essas perguntas, de certa forma, nos inspiram a continuar. Muitas vezes, dependendo do teor, do momento e do estágio, elas podem nos travar. As perguntas são importantes, mas elas devem ser feitas com sabedoria, com tato. Por isso, o tema, né? Não espere saber quem é você para começar, para iniciar. Comece, melhore, aprimore. Comece, descubra que esse caminho não é para você e mude a rota. Às vezes é preciso experimentação, ou seja, ação. Tem até aquele trecho da música do Filtro Solar que até a gente trouxe em um dos nossos encontros, não sei se você vai se lembrar, mas tem um trecho que diz assim: não se sinta culpado por não saber o que fazer da vida. As pessoas mais interessantes que eu conheço não sabiam, aos 22, o que queriam fazer da vida. Alguns dos quarentões mais interessantes que eu conheço ainda não sabem. Percebeu? Eu estendo aos cinquentões, aos sessentões, e tá tudo bem, tá tudo certo. Às vezes somos nós quem nos cobramos demais, nos cobramos além do necessário, além do saudável. Mas o que somos? O que queremos ser? Faça, conheça a ti mesmo. Como assim, né? Conheça a ti mesmo. Por exemplo, olha, se eu tivesse esperado para saber quem eu era, ou quem eu sou, ou o que eu queria fazer, antes de começar a ser criativo, entre aspas, eu ainda estaria sentado tentando me entender, ao invés de estar fazendo o que quer que seja. Vocês acham que eu tenho convicções de quem sou eu? Vocês acham que eu também não tenho minhas dúvidas? Não tenho minhas incertezas? Todos nós temos. Por isso precisamos entender que é no ato de criar e de fazer nosso trabalho que muitas vezes descobrimos quem somos, o que gostamos de fazer. E mesmo após descobrirmos, nós podemos ter dias cinzas, dias nublados, dias de incertezas, mas a gente precisa estar dentro da ação, estarmos ao meio da ação para saber o que fazer. Você está pronto? Comece a fazer. Um exemplo aqui. Quando eu era mais novo, eu gostava de experimentar alguns esportes. Embora meus pais ali, eles não deixavam muito à vontade, né, para fazer isso. Mas eu experimentei futebol de salão, de campo, de areia, minicampo.
Eu experimentei vôlei, basquete, handebol, ping-pong, entre outros esportes, até outros jogos, né? E dentro dessas experimentações, eu descobri que eu gostava mais de futebol. E de preferência ali de salão ou minicampo. Não jogava mal o campo não, mas o minicampo e o salão eu me adaptei melhor. Descobri também que eu era relativamente bom no vôlei e bom no ping-pong. Porém, basquete e handball eu era péssimo. Não me adaptei, não gostei, não entendi e não foi pra frente. Olha que eu tentei, hein? Eu queria ter gostado mais, porque alguns colegas daquela época gostavam, eu estava com eles ali, mas não foi. Eu não me adaptei. Mas foi preciso experimentar para eu saber que eu não iria gostar. Tá certo que eu não virei um profissional nesses campos que eu gostei, né? No futebol, no vôlei, no ping-pong, mas eu me virava muito bem. De certa forma, eu fiquei bom, ou relativamente bom naquilo que eu gostava de fazer. Isso aconteceu comigo também com violão, composição, trabalho. E possivelmente pode ter acontecido algumas experiências semelhantes com você também. O detalhe é que você pode estar com medo de começar. E isso é natural. E tá tudo bem. Lembra que falamos sobre isso? O medo, ele não é um monstro, não deve ser considerado um monstro. O medo ruim é aquele que nos trava, que nos paralisa. Você já ouviu, já escutou falar da síndrome do impostor? Já escutou? Em termos simples e de acordo com a definição clínica, a síndrome do impostor é o fenômeno psicológico no qual as pessoas ficam incapazes de internalizar suas realizações. Ou seja, isso quer dizer que você se sente um embuste, como se estivesse apenas improvisando e não tivesse ideia alguma do que está fazendo. Já se sentiu assim? Se esse for o seu caso, adivinhe só, nenhum de nós tem. Pergunte a qualquer um que esteja fazendo um trabalho verdadeiramente criativo. Essa pessoa dirá a você a verdade. Não sabe necessariamente de onde as coisas interessantes vêm. Ele apenas está lá fazendo o trabalho dele. Todo dia um pouco. É assim comigo também. Eu só faço. Se eu for esperar, ou se eu fosse esperar, entender quem eu sou, por que eu faço o que eu faço, pensar muito. Ai, será que eu faço? Será? Sei não, hein? Percebe? Não existiria áudios diários. Não existiria esse áudio diário que você está escutando nesse exato momento. Nem sempre são áudios memoráveis, eu sei disso. Às vezes é um áudio meia boca, é um gol de canela, mas como sabemos, né? O gol de canela ele também ganha jogo. E a ação é um grande diferencial em tudo que nós fazemos. Tem poder quem age. Acredito que você já sabe disso. Até a Terra se movimenta. Nós sabemos disso, né? Então quem somos nós para não nos movimentar? E a pergunta que fica aqui mais uma vez: por que não? Por que não nos colocarmos em ação? Nos movimentarmos mais vezes? E na dúvida, vai fingindo até conseguir. Já ouviu falar da dramaturgia? É um termo pomposo para algo que William Shakespeare descreveu detalhadamente em sua peça Como Gostais, por volta de 400 anos atrás. Ele disse ali, né? O mundo inteiro é um palco e todos os homens e mulheres não passam de meros atores.
Eles entram e saem de cena. E cada um a seu tempo representa diversos papéis. Outra maneira de dizer isso, que nós podemos ensaiar até conseguir. Ensaie até conseguir. Finja até conseguir. E há duas maneiras da gente ver, né? Essa frase, finge até conseguir, ensaie até conseguir. Uma maneira é, finge ou ensaie se algo que não é até ser. Finja ou ensaie ser algo que não é até ser. Finja até ser bem-sucedido, sucedida no que você quer, até que outros te olhem da maneira como você quer. Ou, uma outra maneira de ver, finja ou ensaie fazer algo até estar realmente fazendo algo. Por exemplo, você precisa se vestir de acordo com o trabalho que quer. Se vestir de acordo com a maneira que você deseja ser visto, ser vista. E não necessariamente de acordo com o trabalho que você tem atualmente. Entende? Isso não é menosprezar o trabalho atual. A gente precisa ser grato. Com certeza devemos sermos pessoas gratas. Mas por que não nos vestirmos um pouco melhor? Por que não? Por quê? Talvez no seu trabalho use uniforme, mas e se não usar uniforme? Dependendo do que você for fazer, por que você não pode se vestir de uma maneira melhor? Se já se veste, parabéns, que bom. Se não, pense nisso. Você precisa se alimentar para o corpo que quer, não de acordo com o corpo que tem agora. Você precisa ser o homem e a mulher memorável agora para ter uma esposa, um marido memorável logo mais. Percebe? Começa agora, o jogo é agora. As pessoas seguem a linha. Quando eu tiver eu vou fazer melhor. Quando tiver isso eu faço. Quando eu tiver aquilo eu faço. Eu serei assim quando eu tiver um corpo, quando eu tiver o trabalho, a saúde. Quando? Isso só joga pro futuro. Só joga para frente. Só joga com uma possibilidade. A possibilidade do quando. Ok, se não acontecer, por que que não podemos nos tornar pessoas diferenciadas agora, hoje, já? Tem um livro que se chama Só Garotos, da cantora e poeta Patti Smith. Esse livro é uma história ali sobre dois amigos que queriam ser artistas. E eles se mudaram lá para Nova York. Sabe como que eles aprenderam a ser artistas? Eles fingiam. Olha que interessante. Eles fingiam ser artistas. Tem uma parte ali do livro que Patti, o seu amigo ali, o fotógrafo, Robert, eles vestem seus figurinos. E eles vão para Washington, lá no Square Park, onde todo mundo está. E aí um casal de velhinhos turistas olham para eles ali, meio de boquiabertas, né? E a esposa diz pro marido, tira uma foto deles. Tira uma foto deles, eu acho que eles são artistas. E aí o companheiro diz, vamos andando. O marido discorda. São só garotos. Olha que interessante. Você já ouviu falar de Steven Spielberg? Talvez você venha à sua mente, né? Talvez venha à sua mente o filme do Tubarão. Ele tem uma história bem parecida. Pesquisa depois. Você vai ver aí um pouquinho da história dele. O que ele fazia lá no começo, antes de se tornar aí um marco. Agora a questão é que boa parte do mundo acaba sendo um palco. Olha aí para o seu Instagram, o seu Facebook, a TV, é o palco de muitos. Só que precisamos entender que também existem os bastidores, os ensaios. A pessoa prepara um vídeo, uma apresentação, um criativo, um post. Esse é, de certa forma, um ensaio.
o que está por trás das câmeras. Se você assistir um filme, um teatro, ali é o palco. Eles se prepararam. Você vê ali o final, depois de toda a preparação. Mas eles ensaiaram muito. Precisaram treinar para estarem ali. Não foram ali de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Trabalho criativo é um tipo de teatro. O seu palco muitas vezes pode ser as redes sociais, ou o seu estúdio, a sua mesa, a sua estação de trabalho, o seu escritório, o seu quarto. O figurino pode ser os seus trajes, as suas calças, o seu terno de negócios, a sua camisa de vendas, ou aquele chapéu engraçado aí que pode te ajudar a pensar, o que te deixa melhor, aquele óculos que você gosta. Os equipamentos podem ser aí o seu celular, o seu computador, as ferramentas que você usa para trabalho, o Canva para fazer as imagens, o CapCut para fazer os vídeos, seus materiais, suas ferramentas, seus formatos. O roteiro é só o simples e velho tempo. Uma hora aqui, uma hora ali, um pouco aqui, um pouco ali. Apenas tempo calculado para que as coisas aconteçam. Então, ensaie até conseguir. E por que eu estou falando isso novamente? É para reforçar. Lembre-se, o nosso cérebro ele não distingue o real do imaginário. Cuidado com tudo aquilo que você pensa e principalmente com aquilo que você pensa e cultiva. Isso acontece porque as mesmas áreas do nosso cérebro elas são ativadas, tanto durante a experiência real, quanto durante a imaginação vivida. É por isso que eu sempre falo do SAR, o nosso sistema ativador reticular. Por isso a gente precisa tomar cuidado com o que estamos pensando, com a frequência com que pensamos. A gente entende que, por exemplo, durante um processo de meditação, às vezes a gente traz algumas meditações, trazemos aí algumas reflexões dentro dos encontros no Acalme. Então, durante um processo de meditação, o que acontece com o nosso cérebro é real. Continuamos produzindo a mesma química se estamos apenas fazendo um ensaio mental. E isso proporciona uma grande modificação em nossas vidas. Por isso, mais uma vez, eu estou incentivando o nosso ensaio mental. É muito importante o que acontece nos bastidores, o antes de entrar no palco. Tem um experimento incrível, eu até já comentei um pouco sobre alguns experimentos aqui nos áudios. Mas esse embasa essa habilidade que o nosso cérebro tem de utilizar os mesmos circuitos durante a percepção de uma realidade externa e de uma realidade interna. Nesse experimento foi solicitado ali para um grupo de pessoas que se sentassem ao piano e treinassem determinado acorde musical. Eles iriam ficar sentados ao piano durante 1 hora, por 30 dias, treinando o acorde. E num outro grupo de pessoas foi solicitado que apenas imaginassem que estavam sentados ao piano treinando esse acorde musical durante 1 hora por 30 dias. E ao final do experimento, ambos os grupos foram analisados. Foi feito um mapeamento cerebral ali dos participantes e não houve diferença entre um grupo e outro. As mesmas áreas cerebrais elas foram ativadas. Por isso, sempre que você desejar ou quiser uma mudança em sua vida, comece ensaiando, imaginando como será quando você já tiver alcançado aquele objetivo. Comece se misturando a ele, se vista para aquele objetivo. Assim, a sua consciência agirá rumo à sua vida memorável, rumo à vida memorável que você almeja. E sendo assim, bora lá
fazer do dia de hoje as melhores lembranças para serem recordadas no dia de amanhã? Bora lá colecionar lindas e belas memórias, inspirando outros a fazerem o mesmo. Beijo grande aí no seu coração e até o próximo encontro.